Por estarmos em um período de total insegurança quanto ao destino do nosso país em relação à contaminação por Covid-19, várias medidas estão sendo tomadas pelo governo federal e por alguns governadores de forma totalmente desordenada, o que tem atrapalhado muito a contenção desse vírus. Exemplo disso são as atitudes negacionistas do governo federal e de alguns governadores, que desacreditam totalmente na gravidade da contaminação por esse vírus e acabam deixando claro para a população que a economia do país jamais pode ser prejudicada. Ao mesmo tempo, há governadores que estão decretando paralisação de atividades não essenciais e a população em geral vive insegura com o que pode acontecer futuramente, tanto com a economia, com o emprego e até mesmo com a saúde das pessoas. Além disso, a definição exata do que é uma atividade essencial ou uma atividade não essencial não existe, e isso faz com que cada estado haja de uma forma, fazendo com que várias atividades que são consideradas essenciais em um não são em outro, o que cria desordem que só atrapalha na contenção da contaminação desse vírus. O medo se instaurou na população brasileira e a má gestão tem feito esse medo se transformar em um caos total. Essa, infelizmente, é a realidade. Mas uma coisa é fato, é totalmente desumano decretar que um trabalhador fique em casa sem que tenha, por parte do Estado, um benefício que auxilie esse trabalhador e sua família na alimentação e moradia, no mínimo. Como que esse indivíduo vai sustentar sua casa se ele não trabalhar? Não existe essa história de fique em casa se a pessoa não tem as condições necessárias para ficar em casa. Ninguém em sã consciência vai ficar em casa para morrer de fome. Mas eu não tô falando para você que isso é fundamento para você sair às ruas, para você buscar emprego, para você buscar dinheiro nessa situação, não. Se você tem condições de ficar em casa, tem condições de manter a sua família em casa nesse momento, faça isso, porque você vai estar protegendo tanto a sua vida, a sua família, quanto a vida daquelas pessoas que não têm condições, como você, de ficar em casa. Então, entendendo que é impossível mandar os trabalhadores ficarem em casa sem receber nada, o governo federal editou a medida provisória número 1045, tratando sobre o Programa Emergencial de Enfrentamento à Covid-19, e esse é o tema do vídeo de hoje. Tivemos em um passado próximo a edição da Medida Provisória 927 e também a Medida Provisória 936, que instituiu o benefício emergencial, a suspensão dos contratos de trabalho, a redução do salário e jornada dos contratos de trabalho. Após isso, houve a publicação da Lei 14.020 e agora vieram as medidas provisórias número 1045 e 1046 regulando essa situação novamente. A Medida Provisória 1045 de 2021 instituiu o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. A primeira coisa trazida pela medida provisória é o seu prazo de duração. Todas as medidas contidas nessa medida provisória durará 120 dias, mas eu lembro a você que esse prazo pode ser prorrogado caso a situação de emergência piore ou continue na situação ruim que nós estamos. A instauração desse programa tem a finalidade de instituir medidas para que as empresas consigam manter os empregados registrados, e a primeira medida desse programa é o benefício emergencial. Esse benefício, segundo a norma, será oferecido em duas hipóteses: no caso de suspensão do contrato de trabalho e no caso de redução da jornada proporcional à redução do salário dos empregados. A medida provisória também deixa claro que quem vai pagar esse benefício é a União, então pode ficar tranquilo com relação a isso. Esse benefício emergencial será uma prestação mensal paga a partir do momento que a medida foi instaurada. Ou seja, a partir do momento que o contrato foi suspenso ou que houve a redução do salário e jornada, conta-se um prazo de 30 dias para que o benefício emergencial possa ser instaurado. Tá, ok. Então como que vai funcionar esse benefício? Primeira coisa, o empregador deve comunicar ao Ministério da Economia a respeito da situação de suspensão ou redução do salário e jornada do seu empregado. Então, o empregador vai fazer um acordo com o seu empregado, ou de redução do salário e jornada, ou suspensão do contrato de trabalho, e a respeito desse acordo, o empregador vai comunicar ao Ministério da Economia que fez esse acordo, para que seja devido o benefício ao empregado. Essa informação ao Ministério da Economia deve ser feita em até 10 dias contados da data da assinatura desse acordo, seja acordo individual ou acordo coletivo, tá? Depois de levada essa informação ao Ministério da Economia, como eu disse, a primeira parcela será paga em 30 dias após a data da assinatura do acordo. Então presta atenção, o prazo de 30 dias não vai ser contado da data da comunicação ao Ministério da Economia. O prazo de 30 dias será contado da data da assinatura do acordo feito da empresa com o empregado para suspensão do contrato de trabalho ou para redução do seu salário e jornada. E esse pagamento do benefício pela União durará apenas no prazo específico da suspensão ou redução ou pelo prazo estipulado pela medida provisória. Até aqui, tá conseguindo acompanhar direitinho todas as informações? Preciso que você preste bem atenção para que você não se perca, tá? Mas agora pode acontecer uma situação. Se o empregador fizer um acordo individual com esse empregado e não fizer o comunicado ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias, quais são os efeitos disso? Nesse caso, todo o período que o empregado foi afastado ou teve a jornada reduzida
será custeado única e exclusivamente pelo empregador, que tinha a obrigação de fazer essa comunicação e não fez. Então, se foi feito um acordo hoje para que o empregado tenha seu contrato de trabalho suspenso, dentro de 10 dias, esse empregador deve comunicar ao Ministério da Economia para que esse empregado receba o auxílio emergencial. Se essa comunicação não for feita no prazo de 10 dias, esse período de 10 dias que o empregado esteve com o contrato suspenso será custeado única e exclusivamente pelo empregador. Isso faz com que a empresa tenha a obrigação de comunicar para que o benefício seja validado, senão ele é obrigado a pagar, já que seu empregado é vinculado à empresa por meio de um contrato de trabalho. E você que é empregado e vai receber o benefício emergencial, fique tranquilo que esse recebimento não vai alterar em nada quando você precisar futuramente de receber também o seu seguro-desemprego. Ok, mas eu sei também que você tem curiosidade a respeito do valor desse benefício. Qual que vai ser o valor desse benefício custeado pela União? Muito simples. O valor do benefício emergencial terá como base de cálculo o valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito de receber. Se no seu caso houve a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, de forma proporcional à redução do seu salário, esse percentual de redução será aplicado à base de cálculo do seguro-desemprego para aferir o valor do seu benefício. Por exemplo, se o seu contrato de trabalho foi reduzido em 50%, você receberá a título de benefício emergencial 50% do valor a que você teria direito ao seguro-desemprego. Agora, se o seu contrato de trabalho foi suspenso, aí a situação muda um pouco, porque o seu benefício emergencial vai depender da situação financeira da empresa que você presta serviço. Se a empresa que você trabalha auferiu renda bruta no ano de 2019 com valor igual ou superior a 4.800.000, você vai receber 70% do valor do benefício emergencial e os outros 30% será custeado pela empresa. Agora, se a sua empresa auferiu renda menor do que esse parâmetro, você receberá 100% do valor do benefício emergencial e a empresa não será obrigada a custear nada em relação à sua suspensão do contrato de trabalho. Outra coisa interessante é o caso de acumulação do benefício emergencial. Se o empregado possui mais de um vínculo de emprego e esses dois contratos de trabalho foram suspensos, por exemplo, ele poderá receber o benefício emergencial de forma cumulativa. Contudo, a medida provisória deixa claro que empregados que estão vinculados com um contrato de trabalho intermitente não fazem jus ao benefício emergencial. Aliás, se você ainda não assistiu o meu vídeo a respeito de contrato intermitente, quando terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá que eu explico tudo que você precisa saber a respeito do contrato intermitente, tá? Confere lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. Tudo certo. Entendido o que é o benefício emergencial, que é a primeira medida do programa trazido pela medida provisória, vamos agora falar um pouco sobre a redução do salário proporcional à redução da jornada de trabalho dos empregados. Então a segunda medida é essa. O empregado pode ter a sua jornada de trabalho reduzida e proporcionalmente o seu salário também reduzido. Mas uma coisa deve se respeitar. Durante esse prazo de 120 dias, que é o prazo de vigência da medida provisória, deve ser respeitado o valor hora mínimo desse empregado. Por exemplo, sem a redução da jornada e salário desse empregado, se ele recebia R$10 por hora, com a redução ele também deve manter esse valor, R$10 a hora desse empregado. E esse acordo pode ser feito levando em consideração 3 percentuais apenas. Percentual de 25%, de 50% e de 70%. Só pode haver redução do salário e jornada dos empregados nesse período de vigência da medida provisória nesses percentuais. Bem simples essa medida, né? É uma forma de fazer com que a empresa consiga economizar com seus empregados, já que a demanda de serviço tem caído muito em razão da contaminação, e isso faz com que a empresa possa flexibilizar a jornada dos empregados nesse período de crise. Então, o empregador pode fazer um acordo escrito com seus empregados, suspendendo a prestação de serviço e o pagamento de salário durante os 120 dias de vigência da medida provisória. Porém, vocês têm que ficar atentos, porque se esse empregado estiver executando atividades com contrato de trabalho suspenso, aí vai ser um problema e uma dor de cabeça para a empresa. E outra coisa, se o empregado estiver trabalhando em regime de teletrabalho, trabalho à distância ou algum outro tipo de trabalho remoto, descaracteriza completamente a suspensão do contrato de trabalho trazido pela medida provisória. Então tome cuidado, tá? Além de tudo isso, a MP também traz uma garantia provisória de emprego aos empregados que receberam o benefício emergencial durante a suspensão do contrato de trabalho ou durante a redução do seu salário e jornada de forma proporcional. E também após a suspensão ou redução do salário e jornada, por um período equivalente, essa garantia se prolongará. Então, se houve a suspensão do contrato de trabalho do seu empregado, por exemplo, por um período de 120 dias, que é o período máximo de vigência da medida provisória, esse empregado tem a garantia provisória de emprego durante esse período. Encerrado esse prazo, esse empregado terá um período equivalente de garantia provisória também, ou seja, mais 120 dias de garantia provisória de emprego. Na prática, isso significa que se o empregado for dispensado sem justa causa nesse período, a empresa será obrigada a indenizá-lo, além de fazer o pagamento de todas as verbas rescisórias, logicamente. Se for o caso de redução da jornada de trabalho igual ou superior a 25% e inferior a 50%, o valor dessa indenização
será de 50% do salário do empregado. Se a redução da jornada de trabalho desse empregado for de 50% a 70%, a indenização que o empregador deve ao empregado caso seja dispensado sem justa causa será de 75% do salário. Agora, se for o caso de redução do salário e jornada do empregado igual ou superior a 70%, ou se tratar de suspensão do contrato de trabalho e esse empregado for dispensado sem justa causa durante esse período de garantia provisória de emprego, o empregador deve indenizá-lo com 100% do salário do empregado. Contudo, não tem direito à indenização ou à garantia provisória de emprego que impede demissão ou faz acordo para rescisão do seu contrato de trabalho, muito menos quem foi dispensado por justa causa. Então, essas são as 3 medidas trazidas pelo programa emergencial, sendo elas o benefício emergencial, a possibilidade de redução proporcional do salário e da jornada do empregado e a suspensão do contrato de trabalho durante o período de vigência da medida provisória. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se eu trouxe uma informação que te ajudou, me ajuda também deixando o like nesse vídeo ou compartilhando esse conteúdo para quem você acha que necessita conhecer essas regras específicas trazidas pela medida provisória. Agora, se vendo esse vídeo, mesmo assim você ficou com uma dúvida específica, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o cuidado de responder para você de forma fundamentada, tá? Esse foi um assunto do vídeo de hoje, mas calma que logo em seguida eu vou publicar um outro vídeo falando a respeito da medida provisória número 1046, que também é de extrema importância você conhecer, tá? Então um abraço e até lá!